Eu sei o seguinte, talvez, não tem modelo. A primeira coisa é a gente fugir deste modelo que a universidade, de um certo modo, nos obriga. Só é possível pensar a relação entre teatro e pedagogia se a gente pensar em teatro. Qualquer perspectiva dessa relação, ela se dá necessariamente porque existe teatro. Ou quando existe teatro. Quando o teatro acontece efetivamente. Eu sei o seguinte, não tem modelo. Quando o teatro acontece efetivamente. Não tem modelo. Eu sei o seguinte, não tem modelo. Como que a arte os toca. Como que a arte os toca. Os toca. Como que a arte os toca. Uma noção que eu trago de um pensador chamado Spinoza, que está sendo retomada, super festejada na contemporaneidade, que é uma questão que ele vai trazer, que eu não vou me adentrar profundamente, mas só para a gente ter uma noção de pegar esse gancho também dessa questão das diferenças que a Thaís trouxe. Porque ele vai falar que todo corpo, que aí a gente pode pensar não só corpo humano, mas um corpo pequeno como minha mão ou um corpo maior como isso que está acontecendo aqui. Quer dizer, esse projeto usina, o Spinoza seria um corpo formado por partes e que esse corpo ele se define por essas partes dinâmicas que estão acontecendo nele. O corpo não se define nem por identidade nem função, mas se define pelas relações entre as partes que o compõem. Isso é um deslocamento brutal, porque a gente desloca a identidade para a definição de qualquer corpo, definido pelas relações que ele produz. É um projeto maravilhoso, porque ele tem várias camadas. Se você tem a camada da discussão, você tem a camada da discussão teórica, da discussão conceitual, da relação
entre os alunos, os professores. Quando a gente está numa sala de aula, dentro de um espaço X, mesmo tendo a mesma postura ética de estando numa sala de ensaio, e isso não é diferente, mas as partes são as mesmas? Talvez não. Você tem a camada dos espetáculos que tenta colocar tudo que se discute numa prática ou na prática. E você tem uma outra camada, que é uma camada que pouco se fala nos eventos, mas que é uma camada afetiva. Com a equipe, a camada afetiva que se estabelece com os outros professores, com os outros participantes, com os espetáculos. É preciso entender que lugar é esse que você está, que escola é essa que você vai trabalhar, para a gente poder pensar os problemas que estão colocados aqui. E aqui tem um problema. A nossa universidade é elitista. A nossa universidade divide arte e artefato. Essa é uma realidade. E a gente não problematiza isso. E a gente continua trabalhando com essa divisão. Vamos encontrar a especificidade de cada curso em função de cada lugar que ele atua. Isso também não significa não estudar o teatro grego, não estudar o teatro russo, que nós vamos fechar o mundo. Significa que a gente vai olhar para o nosso mundo. Incluir o nosso mundo no mundo. Eu acho que também o SESC desenvolve um trabalho que eu chamaria também de formativo, pedagógico, mas também de ação cultural, ou seja, tem uma linha vertical e uma linha horizontal na ação do SESC, em diálogo com a formação dos futuros formadores, que são artistas, que estão em processo de formação dentro da universidade. Esse diálogo, ele é extremamente produtivo e acho que ilumina também a nossa ação como formadores na universidade. A noção de arte não é igual em todos os lugares do mundo. E a noção de artista também não é igual. Porque eu acho que muitas vezes a pedagogia, a formação do artista nas escolas, e aqui eu estou dizendo como alguém que dá aula em escola de teatro, eu posso citar, eu fui professora da Unicamp, 10 anos, eu criei a Escola Livre de Teatro de Santo André, eu fui professora da CAL no Rio de Janeiro, eu sou professora da USP, eu sou rato de escola de teatro. Então, eu também estou falando aqui de um ponto de vista que é da minha própria responsabilidade. Eu fico bastante feliz, saio daqui bastante em questões, né, de por onde é que a gente hoje pode, de fato, provocar, produzir, atritar com a questão da pedagogia teatral. Eu acho que é fundamental, ela abarca aí uma rede de relações sociais, uma rede que vai muito além da produção artística e vai também muito além da própria sociedade, vai para um campo mais poético. Tem uma produção de arte, tem uma teatralidade que se produz cotidianamente em tantas manifestações neste país, e elas precisam ser olhadas não somente pela técnica ou pela beleza, mas pelas que elas compõem. Ali tem uma mentalidade, ali tem mitos sendo recontados, ali tem toda uma fabulação, uma história de um homem. Qual é o seu teatro? Essa é uma pergunta. A melhor formação é aquela que não se restringe, né, só a certos moldes, né? Se ela ultrapassa, se ela se enriquece, se ela se problematiza, é melhor para todo mundo. Então, como o nosso aluno em formação na licenciatura de teatro, ele está como se devidamente aquecido, quando ele participa, quando ele integra a programação do Usina, ele se põe em Usina, né? Ele se põe em movimento. E nós todos, porque aí ele pode depois, no segundo momento, dialogar diretamente com a gente, que está lá ministrando as disciplinas, que somos professores do departamento, que estamos construindo pedagogicamente aquele processo, aquele projeto. Então é algo que gera um resíduo, que alimenta, que nutre. E evidentemente, vocês que realizam a ação pelo SESC também se voltam no segundo momento, depois de estabelecida a finalização do evento, e também refletem, pensam, ponderam. Então todo mundo sai nutrido. Esse lugar de não artista que é dado para a gente, que escolhe estar na educação, que parece que a gente está lá não por uma escolha, não porque a gente ama, tem paixão por esse lugar e quer levar o teatro para esse lugar. Então, às vezes, parece que a gente está lá porque sobrou, e eu acho isso muito cruel, dentro de todo o jogo das crueldades. Como pedagogo, inclusive, de formação, e alguém que está no teatro, trabalhando com teatro, desde os 10 anos de idade,
eu afirmo, né, que eu não acredito numa pedagogia do teatro, num diretor pedagogo. Eu não acredito numa pedagogia do teatro. Mas eu digo isso, na verdade, porque eu acho esses termos redundantes. Eu acho que o teatro por si só, na sua natureza, seja numa origem ocidental na Grécia, seja uma origem oriental, né? O teatro por si só ele tem um elemento formativo. Ele forma o sujeito humano. Por si só o teatro é pedagógico sem precisar de qualquer outra teoria pedagógica por si só. Existe uma diferença entre pedagogia, ensino, formação e educação. Não são as mesmas coisas. Às vezes as pessoas tomam a pedagogia como ensino. Às vezes as pessoas tomam a pedagogia como formação. Às vezes as pessoas tomam a pedagogia como essas variações de termos no campo da educação que a gente às vezes não se dá conta. Então essa é a minha primeira compreensão. Esse projeto Usina Teatral, ele é um evento maravilhoso e ele permite que a gente dialogue a prática, né, com as teorias que a gente traz com a gente, com as pesquisas que a gente desenvolve. A gente teve a oportunidade de trabalhar com uma oficina prática na área de direção teatral, pensando na figura desse diretor pedagogo, desse diretor que trabalha numa prática artístico-pedagógica. Essa oficina ela aconteceu em parceria com a oficina de atuação, que foi realizada pelo Renato Ferracini, né? Nós propusemos um encontro entre os atores e os diretores e no último dia nós tivemos um pequeno experimento, né, a partir dessa vivência. Então a oficina ela também foi muito importante dentro do evento, justamente porque ela permite que a gente exercite a nossa prática e a gente pense sobre ela. Além da parte prática, né, que foi realizada, tivemos também as mesas, e essas mesas elas foram muito importantes. Creio eu que elas mobilizaram uma série de inquietudes dentro da gente, né? Os temas sobre o ensino do teatro formal e não formal, né? Os dilemas de um diretor pedagogo e a questão estética e a questão pedagógica. Uma educação informal, a gente estaria trabalhando mais numa perspectiva de teatro de grupo, por exemplo, ou em atividades que não incluem inicialmente um fazer pedagógico a priori, né? Ele vem em decorrência de uma prática, de uma experiência, de um diálogo, aí surge esse aprendizado. Eu faço parte de um grupo aqui em Pernambuco chamado Grupo Posto Soluções Luminosas, né? É um grupo que tem um espaço próprio e desenvolve um trabalho dentro da ancestralidade africana, né, da antropologia teatral. Então, eu estou desde 89, né, na arte, no teatro. Basicamente hoje eu desenvolvo um trabalho de direção, né, e também um trabalho de formação, né, informal. Sobre essa questão do informal, né? Estava conversando com minha esposa, que é atriz, também é formada aqui na universidade. Ela ficou meio assim com o tema, o que é informal? Eu venho desenvolvendo esse trabalho juntamente com o Grupo Posto, em quase todas as ações. Seja no projeto de circulação, quando a gente viaja com um grupo com espetáculos, né, como o Cordel do Amor Sem Fim, onde a gente, além de oferecer para a cidade onde a gente vai se apresentar, também um projeto de formação, com oficina, né? Então a gente desenvolve nessas cidades também essa formação, né, nesses espaços. Então são espaços que vão desde uma estação rodoviária, um hangar de um avião, como a gente já fez, né, uma biblioteca, uma sala de aula, ao ar livre também, na beira do rio. É importante ressaltar a importante contribuição que a Universidade Federal de Pernambuco dá no processo de formação, embora esse processo, e o SESC também, embora esse processo ainda esteja distante de uma realidade do que a demanda exige, né? Há uma quantidade enorme, uma demanda muito grande, e que a universidade, não é culpa dela, ela não tem como abarcar toda essa demanda. Então seria necessário também outras instituições públicas entrarem nesse processo de
de construção de uma pedagogia. Eu tenho a impressão aqui que a gente teve uma semana de muita abertura para o tema da pedagogia na cena, olhando ele na sua diversidade, olhando ele na sua singularidade, enfrentando algumas contradições, enfrentando dizeres que se opõem, enfrentando diferenças. Eu acho que essas diferenças, elas permitem a gente falar aí na pedagogia no plural, pedagogias das cenas, na verdade, o que eu acho que enriquece também o olhar para o tema. Muitas vezes a gente cria um espaço de atuação desse artista muito ilusório. Quando esse sujeito vai para o mundo, o lugar dele atuar, por exemplo, vai para uma escola pública, você tem um choque. Né? É um choque, porque o teu artista talvez não caiba ali. É por isso que para mim a questão do lugar é uma palavra importante, porque o lugar define que a perspectiva se transforme. Today, when I told that the modern acting of actor based not only on the formulation to be here and now, but I try to open the world, how to say it, not to be here and not to be now, just to the actor exists everywhere and forever, and the way of acting, it's not just for this moment. How to say, the actor today should include in the process of the preparation in the philosophy of her art a lot of different things. Not only my stage, my role, my text. So it's not enough today for the right existence on the stage of the modern artist. Everything what happened here very much connect with the something what happened in Bangladesh or in Australia or in Russia, but everything is connected. So we can say the world of the role of the actor much more bigger than just written text. So mainly this kind of this work what I create like theater or world of theater or role or world of role as sphere. So this is somehow, it's not only philosophy, this is somehow change way of acting. It's really, if you open your mind, your distance is not so short, not so present. Really, you can see panorama, you can see the world. I don't want to speak, cosmos and like this. Still, it's enough to see our world. It's already a lot. A comédia dell'arte que eu apresento aqui é uma comédia dell'arte um pouco diferente do que se conhece. Geralmente, não é aquela comédia dell'arte que ficou famosa, com Molière, com Goldoni. É uma comédia dell'arte muito mais específica. É uma comédia dell'arte que guarda aspectos grotescos, carnavalescos e ritualísticos. O diálogo de artistas, de professores de outras instituições, de estruturas diferentes, de IEs, né, instituições de ensino diferentes, isso é muito rico. É de uma importância ímpar, né, porque trabalha com a diversidade, trabalha com o diálogo dessa diversidade, trabalha com a construção de profissionais, trabalha com a construção de metodologias novas, de fomentar possibilidades de construções de novas metodologias, de diferentes metodologias. Então, a importância
Eu não sei se tem como traduzir isso, mas é uma potência, é uma importância de potência. Eu acho que é um projeto fundamental para a cidade, sobretudo porque é um projeto que trabalha nesse espaço das relações entre a pedagogia, a criação artística. Então eu acho que para nós que somos professores da universidade é sempre fundamental estabelecer esse diálogo com a cidade, com uma instituição como o SESC, que é uma instituição que tem um papel fundamental dentro da cidade na promoção dessas práticas pedagógicas, na promoção de ações artísticas. Então eu acho que aproxima a gente da cidade, mistura o público que está no SESC trabalhando e os alunos da universidade. Então eu acho que é um projeto fundamental e é um projeto que tem trazido pensadores, pesquisadores e artistas de outros lugares do Brasil para dialogar com a gente. Isso também é muito importante, porque abre na cidade essa possibilidade de diálogo com esses artistas e pesquisadores de fora. E essas oportunidades são tão pequenas, né? A gente está vivendo um panorama no país em que essas coisas têm rareado cada vez mais. Então é muito importante a manutenção desse projeto, a consolidação dele e que ele tenha vida longa para a cidade e para nós. Uma prática pode ser morta e uma teoria pode ser morta também. Não adianta eu querer aplicar uma coisa que não reverbere numa realidade. Isso é matar uma possibilidade de ação. Não quer dizer que eu não posso pegar uma outra experiência de uma outra comunidade, de uma outra cultura e aplicá-la e fazer aquilo ser vivo na minha comunidade. Existe uma diferença entre isso. E às vezes a gente de teatro, a gente não enxerga. A gente toma como verdade uma coisa, a gente tem uns mestres que dizem uns lugares, e aí a gente vai para uns lugares e a gente começa a acreditar naquilo e a gente não abre para a relação. A forma como o Tom entende o teatro é muito parecida com a que eu e Anderson e Manu entendemos. A gente está sempre buscando, através do teatro, uma comunhão entre as pessoas. A gente acredita que o teatro pode ir além e o teatro tem as suas vertentes e ele pode ser muito mais, e principalmente quando está na sala de aula. Eu acredito que na sala de aula que existe a transformação. Claro que também durante a fruição você pode se formar um público, mas eu acho que na sala de aula é onde existe de fato a transformação. O caminho pedagógico também tem isso, né? E metodológico tem uma coisa de paciência, tem uma coisa de esperar e de aprender a aprender, principalmente. Porque quando a gente vai conviver com um mestre, conviver com uma prática, a gente tem que chegar lá com nada. Né? A gente vai começar do zero, aprender com eles. Não ser o estudante, não ser o pesquisador, não ser o artista. É ser quem está com eles ali no momento. É aprender tudo como as crianças, né, que vão aprendendo. E acho que isso também é uma metodologia, é um modo de compreender o mundo e de aprender as coisas. As máscaras da Commedia dell'arte são frutos do imaginário italiano. E é através do universo do imaginário, de um DNA imaginal, que atravessa o tempo, a história da humanidade que está muito além dela, sem barreira nenhuma, nem de tempo, nem de espaço, nem cultural, nem geográfico. Nesse empreendimento que vocês prepararam.
É um orgulho. O orgulho e a responsabilidade, viu? De contar. É muito bom também, né, Marcos? Porque é um nós temos projeto. que ter. Desde que quando a gente entra no palco, tem que ter responsabilidade para fazer as coisas perfeitas. Não é isso? Então foi uma honra, para mim foi um orgulho e honra eu ter entrado nesse trabalho que você fez, nesse projeto. E agradeço a você e a Manu por ter nos colocado nesse pedestal. Zé Manuel fez um dos comentários mais bonitos que eu já vi sobre essa nossa peça. Ele falou muita coisa bonita. E num dos trechos dessa fala dele, ele dizia que não estava vendo um grupo de um magote de velho, um grupo de velho no palco, ele estava vendo um conjunto de atores. E eu achei muito bonito isso. Quando a gente para refletir sobre as práticas, é uma forma da gente suspender o tempo, né? Mas quer dizer, não suspender o tempo porque a gente para de produzir e aí a gente entra num campo mais poético, né? De construção do mundo, menos pragmático. Manter uma semana, a quantidade de pessoas que a gente teve aqui conversando sobre o tema, já é, por si só, um fato bastante relevante. Como Milton Santos um pouco diz, a subjetividade está ligada ao lugar. A subjetividade não é só um atributo do indivíduo, do humano. A subjetividade está nas coisas, nas pessoas, na temperatura, no espaço, no ambiente, na terra que a gente vive. Acompanhar a usina nessa edição de 2016 foi muito rico para mim e para todas as pessoas que eu pude estar junto. Então, os professores, os alunos, porque também para a gente, e a gente fez essa opção de ser uma formação para a nossa equipe interna, né? Nosso corpo de professores. Também houve um estímulo muito grande da participação dos alunos, que são provenientes desses professores, dessas aulas, e foi sim uma formação muito importante. Eu acho que nessa semana, assim, eu aprendi muito, que eu preciso aprender bastante. Do ponto de vista conceitual, a ideia era discutir a presença dessa figura, que hoje em dia a gente vem chamar de diretor-pedagogo, e discutir as questões da pedagogia no teatro. Existe uma pedagogia para o teatro ou existem pedagogias do teatro? Então, durante todos esses dias, vários professores da cidade do Recife, da cidade de Campinas, da Unicamp, da UFPE, da UFRN, estiveram presentes dentro do Centro de Artes e Comunicações da UFPE, no Sesc Santa Rita e no Centro Apolo Hermilo, discutindo todas essas questões. Quando a gente fala a palavra teatro, é preciso responder o que você entende por teatro, porque eu tenho certeza que a sua definição não é a mesma dele, não é a mesma minha, não é a mesma dele, não é a mesma. E cada um de nós aqui entende teatro. Mas tem alguns elementos que aparecem e que a gente não se pergunta se eles serão propiciadores, potencializadores do que a gente faz, ou se eles, ao contrário, nos amarram numa forma teatro universal. O tema dessa edição do Usina Teatral, em torno da figura e das funções do diretor-pedagogo, me parece extremamente pertinente. Eu acho que toca a todos que são envolvidos no âmbito da criação e do ensino do teatro, e particularmente numa licenciatura em teatro, como é o nosso caso aqui da UFPE. E para nós é muito rico, eu considero muito interessante, porque essa perspectiva de aliar a criação com a pedagogia, né, o ensino e a criação como duas atividades umbilicalmente entrelaçadas, isso é uma perspectiva, um norte que nós aqui da UFPE tem tomado. Todo artista só cria a partir da sua memória e das suas teses, né, tudo que lhe tocou. Então, toda a criação dramatúrgica, de alguma forma, ela é um pouco da memória real, se é que existe, filtrada pela afetividade, pelo desejo, pelo inconsciente. Eu estou bastante contente com o que eu estou vendo, acho que o seminário está crescendo bastante, trouxeram pessoas, convidados muito importantes, pertinentes dentro dos estudos teatrais.
figuras que inclusive são bibliografia do curso, né, como a Maria Thaís, o Flávio de Grange. Talvez a ideia de aprendizagem e de efeito talvez possa ser pensada sob essa perspectiva, né? Ou seja, como que a arte nos toca, né? Como que ela nos propõe, o que ela nos propõe, né? E aquilo que se dá a partir da nossa relação com a arte, né? Ou seja, que não está necessariamente naquilo que a arte quer nos dizer, mas naquilo que a gente diz a partir da relação com a arte. Então, de forma positiva, nós conseguimos em 8 dias arregimentar um grupo enorme de estudantes, pesquisadores da área do teatro e falar um pouco dessas questões pedagógicas e artísticas dentro da cena teatral recifense. Esse palco, por exemplo, né? O palco, que a gente esquece que ele foi uma construção histórica, o palco teatral, o palco cênico, ele é uma construção histórica, datada de uma certa cultura que organiza a relação entre ver e fazer de uma determinada forma. Então, será que a sua experiência melhora nesse palco? It's a question that how today people speaking a lot of how to change from the amateur theater to professional theater, what is really theater. So, but anyway, it's process of the discussion. But at the same time, may say the power of the Brazilian theater, Brazilian actors, directors, and generally the theater movement in Brasilia, I feel very fresh. I feel it's very fresh, very alive, may say very young, and it's young as theater movement, because it could be the old people and the old artists and the young artists, but movement as freshness, as fresh wind in Brasilia quite well. So I absolutely sure that theater Brazilian they have a future. It's only a question of the right balance between education, post-education, amateur theater, dilettante theater, ideas of the Augusto Boal together with the high level of. It's good. This is right to make balance. I think that it's the culture, really, theater culture. It's to keep right balance between dilettantism, amateurism, and the highest level of the this is a culture of country. If the Brazilian culture can't get this right balance between this, then everybody will be happy. And they make not only separated, but some rotation from one to another. This will be ideal system. So culture, we can say, it's a keep right balance between chaos and order. And that's all. Essa noção, essa relação possível entre teatro e aprendizagem, teatro e pedagogia, acho que pode ser pensada nos mais diferentes âmbitos se o teatro se instaura. Se a perspectiva artística se efetiva em qualquer contexto, nos mais diferentes contextos em que o teatro pode se efetivar e que ainda estão por ser inventados também, né? Porque o teatro não está na estante, a gente vai pegar e bater a poeira para falar isso é teatro. O teatro ele também está se inventando ou sendo inventado por nós a todo instante. Então essa relação, essa perspectiva possível de pensar a relação de teatro e pedagogia também é histórica, né? Ou seja, a gente vai repensando isso à medida que a gente vai reinventando isso, à medida que a gente vai inventando sempre o teatro e o que a gente compreende como o teatro e aquilo que é, por que a gente continua fazendo isso, porque eu acho que quando a gente junta teatro com pedagogia, se dá por um anseio de tentar responder por que a gente faz teatro, por que a gente vai ao teatro. Né? Porque é alguma coisa que ao mesmo tempo é tão fundamental para nós e ao mesmo tempo é tão desnecessária. Né? Como pensar alguma coisa que é tão fundamental e tão desnecessária ao mesmo tempo? Né? Como é que a gente pode
E ao mesmo tempo é tão fundamental que a gente defenda, a gente consiga pensar isso, para a gente poder dizer, para as pessoas por que é importante fazer o que a gente faz, né?